Fala, galerinha do primeiro ano. Estamos de volta, galerinha, para a gente terminar a terceira parte de propriedades periódicas em relação à tabela periódica. O que a gente tem agora para finalizar é só afinidade eletrônica e eletronegatividade. Principalmente esse conceito aqui de eletronegatividade, gente, que é muito cobrado nos conteúdos envolvendo ligações químicas. Então, se a gente viu lá que em eletropositividade, pessoal, ou em potencial de ionização era a facilidade de um átomo perder elétrons, olha o conceito de afinidade eletrônica. É a capacidade de um átomo ganhar elétrons, é o inverso, ó. Um átomo ganha elétrons, ele vira o quê? Um íon negativo, que a gente chama de ânion, certo? Liguem-se nisso, ó. O que é um ânion? É um íon negativo. E é isso que vai gerar a transição de matéria, ou seja, as transformações químicas na natureza. Então é muito fácil o conceito de afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? É a capacidade de um átomo ganhar elétrons e virar um íon negativo. O que é que eu preciso analisar aqui? É como ocorre essa variação na tabela periódica. Então, se eu olhar na tabela periódica, pessoal, o que é que vai acontecer? Se os maiores átomos estão aqui, nesse lado, e eles têm a tendência de perder elétrons, a afinidade eletrônica é o inverso. O que eu tenho que estar atento é o seguinte: onde é que estão os menores átomos da tabela? Do lado direito. Então, quanto menor um átomo, em vez de ele perder, ele vai querer ganhar elétrons. Então, é como se eu dissesse o seguinte: se eu olho para a tabela, todos os átomos que estão nessa região aqui, ó, na região direita da tabela, eles têm a tendência não de perder, e sim ganhar, virando um ânion. Isso é que é o conceito de afinidade eletrônica. Tá certo? Então, vamos só lembrar o seguinte: se eu dividisse a tabela no meio, pronto, de um lado e do outro. Se eu perguntasse assim, entre o átomo de cálcio e escândio, qual é o comportamento? O cálcio tem a tendência de virar um cátion, certo? Enquanto o cloro, não é escândio não, aqui no caso o cloro, tem a tendência de virar um ânion. Isso aqui é muito importante na química, porque eu sabendo quando um átomo vira um cátion, quando um átomo vira um ânion, eu posso prever o tipo de ligação química, eu prevendo o tipo de ligação química, se é iônica, covalente ou metálica, eu consigo prever as propriedades de uma substância. Um exemplo bem aqui. Se eu digo que um composto é um sal, a ligação é iônica. Então a gente vai ver que todos os compostos iônicos são sólidos, são bons condutores de calor, de temperatura, certo? E se transformam em íons. Então esse conhecimento aqui da tabela vai servir para a gente lá na frente, quando estivermos estudando ligações químicas. Agora, um conceito, gente, muito cobrado, atrelado à afinidade eletrônica, é uma coisa chamada eletronegatividade. Aqui, ó, só aquele esquemazinho mostrando aqui que os átomos que estão aqui no lado F são os átomos que têm maior tendência de ganhar elétrons. Agora, o seguinte, o que é eletronegatividade? É uma consequência da afinidade eletrônica. O que são os átomos eletronegativos? Isso aqui é muito cobrado em questões, gente. É a tendência que um átomo tem, gente, de atrair elétrons para si. Isso acontece muito em ligação química e gera uma coisa chamada polaridade de ligação. Geralmente, a gente tem sempre isso aqui, ó. O átomo mais eletronegativo que o homem conhece é o flúor. Depois dele, ele tem o oxigênio. Depois do oxigênio tem o cloro e por aí vai. Então, esses três átomos, eles são muito eletronegativos. Quando eu tenho uma molécula que tem oxigênio ou flúor, eles atraem para si todos os elétrons, criando uma polaridade na molécula, que é o caso da água. A água é uma molécula eletronegativa. E isso faz com que ela que tenha dissolva todas as moléculas eletronegativas, tá certo? Tem uma coisa no Enem, que o Enem cobra demais, gente, uma coisa chamada semelhante dissolve semelhante. Compostos de polaridade como a água vão dissolver compostos de polaridade como a água. Compostos que não têm polaridade, como os hidrocarbonetos, um exemplo aqui é a gasolina, querosene, óleos lubrificantes, vão dissolver outros compostos que não têm polaridade. Então, esses conceitos são muito importantes para a gente, tá certo? Então, vamos passar aqui. Olha os elementos aqui eletronegativos. Olha os principais aqui, gente. Ó. Ele colocou aqui o nitrogênio, oxigênio e flúor como os mais eletronegativos, mas tem o cloro aqui. O cloro é muito mais eletronegativo do que o nitrogênio, tá certo? Então, geralmente, a gente tem essa ordemzinha aqui. Ó. Vou tentar aqui, gente, aumentar. Deixa eu só apagar aqui. Opa, tirar a canetinha. Vou só aumentar bem aqui. Vamos só ver aqui quem são os elementos mais eletronegativos. Primeiro vem o flúor, ele é mais eletronegativo do que o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o cloro, depois vem o nitrogênio, aí depois vem, ó,
fósforo, que ele não colocou aqui, bromo, iodo. Então, esses aqui são os elementos mais eletronegativos. A gente vai ver nas questões como esse conteúdozinho aqui é fácil, tá certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.